noite, que eu quero repartir com você, são dois textos que nós vamos ler. O primeiro texto está em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículos de 40 a 42. Mateus capítulo 10, versículos de 40 a 42. Depois nós vamos ler em outro texto. Diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos 10. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou um dos dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar, irmãos. Senhor, como nós acabamos de louvar a Ti, dizendo: nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Tu és o nosso Senhor. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar, meu Pai. Vir à Tua casa, Pai, não é um sacrifício, mas é um privilégio, Pai. Em muitos lugares, meu Pai, cristãos não podem ir a uma igreja, mas nós podemos, e infelizmente alguns não vão. Em muitos lugares as pessoas não podem falar mais de Jesus em público, como na Inglaterra, como em outros países, a Finlândia, pode até ser preso, mas nós podemos, Pai, ainda podemos falar de Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, meu Pai. Então ensina-nos através da Tua palavra, meu Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Renova a nossa fé, meu Pai. E a Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Cornélio, como lemos aqui em Atos capítulo 10, ele era um centurião romano, não é? Que estava, alocado em Israel, mais precisamente em Cesareia, que é onde ficava,
né, uma casa de verão do governador e do rei até de Jerusalém, de Israel. E diz aqui que ele e a sua casa eram tementes a Deus, religiosos. Ou seja, ele abraçou o Deus de Israel, o Deus Jeová, né? O Deus Yahvé, e orava a esse Deus Yahvé, né? Não era, né? Ele não era um prosélito, ou seja, né? Ele não havia se circuncidado nem nada, alguma coisa nesse sentido, mas diz aqui que ele orava constantemente a Deus, a esse Deus que ele passou a temer, não Jesus Cristo, não Jesus Cristo. E diz assim que um anjo aparece para ele numa visão e fala algo, irmãos, que me chamou bastante a atenção, que é o objetivo desta mensagem aqui. O anjo respondeu a ele, né? Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Oração, tudo bem, a gente sabe que a gente ora, que Deus ouve as nossas orações, não é? Nós devemos orar para ter comunhão com Deus, nós devemos orar, não é, constantemente. Paulo diz para nós orarmos sem cessar. Agora o anjo fala algo a mais aqui, irmãos. Ele fala que Deus ouviu, que chegou diante de Deus como um memorial, não só as orações de Cornélio, mesmo que essas orações não tivessem sido feitas no nome de Jesus. Hoje tem uma confusão muito grande, não vou entrar nessa seara, né? Muito grande, às vezes as pessoas já não sabem nem mais para quem ora, não é? Se ora para o Espírito Santo, se ora para Jesus, se ora para Deus, não é? E isso não importa, né? Se a gente ora para algum dos três, né? Mas as esmolas que Cornélio dava, e diz aqui que ele dava muitas esmolas ao povo. Essas esmolas chegaram ao trono de Deus. E lá em Mateus capítulo 10, que lemos também, né, diz que quem dá um copo de água fria a um daqueles pequeninos discípulos de Jesus, esse também recebe o olhar de Deus ao ponto de ser recompensado, ao ponto de receber galardão por dar um copo de água fria. Não é um suco de laranja, não é um suco de uva, um suco de limão, não é um vinho, é um copo de água fria. Isso chega diante de Deus, irmãos. Então, o que eu quero explanar nessa noite para todos nós, irmãos, e talvez desmistificar alguma coisa, não é? É que Deus se importa com a nossa vida por completo, e não apenas da nossa parte, vamos dizer assim, devocional, da nossa parte, vamos dizer assim, espiritual. Deus se importa com todas as nossas atitudes. Ele está olhando para nós, irmãos, de maneira completa, e não apenas se a gente está vindo à igreja, não apenas se a gente está orando em casa, não apenas se a gente está lendo a Bíblia em casa. Ele está olhando, observando a nós, na nossa vida por completo. O que a gente faz no trabalho, o que a gente faz na nossa casa, o que a gente conversa, o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Ele está atento a tudo que nós fazemos, irmãos.
Ele está atento às esmolas, ou estava atento nesse caso aqui, não é? Às esmolas que um centurião romano estava dando. Deus está atento se você dá uma esmola na rua. Se você dá um copo de água fria para uma pessoa. Se você dá um prato de comida para alguém. Se você dá um agasalho para alguém. Se você fala um obrigado para alguém. Deus, ele está olhando a nossa vida por completo, irmãos. E me parece que nos dias de hoje, irmãos, não é? A pessoa se diz crente, se diz cristã, porque ela vai à igreja, porque ela dá o dízimo, ou não dá, não sei, porque ela tem uma Bíblia, ou lê um versículo por dia, e pronto, ela já é crente. Ela já é filha de Deus. E não importa o que ela faça. Não importa o que acontece com ela, o que ela diz, o que ela faz. Isso, nada disso importa. E não é isso que a palavra de Deus fala, irmãos. Nós somos salvos, irmãos, só pela graça. Só pela graça de Deus nós somos salvos. Não fomos salvos por obra nenhuma, não fomos salvos porque fizemos alguma coisa boa, não fomos salvos porque demos esmolas, não fomos salvos porque demos um copo de água fria para alguém, um prato de comida para alguém, não. Nós só somos salvos pela graça de Deus, independente das obras, independente do que fazer. Podíamos ser o pior de todos os seres humanos, mas se Deus achou graça em nós, nós somos salvos por Ele. Tiago diz isso, não precisa abrir a sua Bíblia não é? Mas Tiago diz isso lá no capítulo 2, que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Tiago diz, não é, que a fé que nós dizemos que temos, se não houver um comportamento, se não houver uma atitude cristã por trás, não é fé. Ele diz, a fé sem obras, ela está morta. Porque se nós temos fé, se nós cremos no Deus que nós servimos, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, irmãos, as nossas atitudes serão atitudes compatíveis com a atitude do nosso Pai Celestial, com a atitude de Jesus Cristo. Afinal de contas, o Espírito de Jesus Cristo está habitando dentro de nós. Amém, gente? Acho que isso é claro para todos nós, não é? Mas nos dias de hoje parece que não é muito claro. Eu vi um videozinho pequeno, eu até gostei bastante da atitude dele, do Fernandinho, ele é pastor também, batista, Ele parou o show dele, Ele parou o show que ele estava fazendo, não era um culto, era um show, e ele deu uma repreensão nas moças. Falei, meu Deus do céu, mas tem moça aqui de mini saia, tem moça aqui com a barriga de fora. E ele falou tudo isso que eu estou falando. O Espírito Santo está vendo. Mas é como eu falei, não é? Parece que, não, eu só digo que eu sou crente, eu vou à igreja e tudo mais, e aí não importa. Não importa o que eu faço, não importa, não é? Mas a verdade é, irmãos, que Deus se importa. Deus se importa. Não botou aqui numa ordem, o anjo não botou aqui numa ordem, não. Olha, Deus chegou ao trono dele as suas orações e também, não é? Você fez bem em dar esmola? Não. Está no mesmo patamar. Cornélio, o Senhor viu as suas orações e viu as suas esmolas. Chegaram ambas, juntas, como um memorial a Deus. Como um memorial a Deus.
O Senhor, Ele vê o que a gente está fazendo, irmãos. Ele está olhando o que nós estamos fazendo. Mateus 20, não sabe ler a sua Bíblia não, mas Mateus 25, ele fala algo também importante, não é? Porque esse ver, não é? Implica também na questão que se nós verdadeiramente estamos salvos ou se nós não estamos salvos, né? Então, Mateus 25, versículo 41, diz assim: então o Senhor dirá àqueles que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, mas quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, que não te ajudamos? E o Senhor responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E a recíproca aqui desse texto aqui, que eu não li, não é? É a mesma. Fala: bendito o Senhor, entrai, mas porque eu estive, né, com sede, vocês me deram de beber, eu estive com fome, vocês me deram de comer, eu estive com frio, vocês me agasalharam. E a resposta é: mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos com sede? Quando é que nós te vimos sentindo frio? E o Senhor vai responder da mesma maneira: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Nós temos que perder essa noção, irmãos, essa ideia errada, que Deus só está interessado na nossa vida, e eu boto entre aspas, espiritual. Nós somos por completo, irmãos, filhos do Deus Altíssimo. Não dá para dividir a gente no meio. Ah, mas eu sou fiel na igreja, eu estou todo domingo na igreja, eu vou de manhã, eu vou de noite. Ah, mas eu jejuo. Ah, eu subo um monte. Mas eu não abençoo ninguém. Eu não sou uma bênção para ninguém. Deus está vendo tudo, irmãos, e aceitando ou não tudo que nós fazemos na nossa vida secular. Não temos duas vidas, irmãos. Não temos a vida religiosa e nós temos a vida secular. E uma não se comunica com a outra. Não existe isso. Nós só temos uma vida, a vida que Deus nos deu. É a vida que nós aplicamos na vida religiosa e também aplicamos na vida secular. E nós não vemos isso acontecendo, infelizmente. Nós não vemos, não quero falar de política, mas a gente não vê isso acontecendo. A pessoa: eu sou isso, eu sou não sei mais o que. Tá bom. Eu sou crente, sou fielzão, mas para mim tem que ter aborto. Aí fica assim: como é que pode um treco desse? Como é que pode? Eu sou crente, eu sou frequentador da igreja tal, sou dizimista lá, mas eu sou a favor de morte de um bebê que não consegue nem falar. Enquanto a Bíblia chega e fala assim: não, meu filho, não pode isso. Eu sou crente, mas eu não tenho misericórdia com as pessoas, com os velhinhos, com as crianças e com tudo mais. Eu não estou sempre disposto a caminhar uma milha, como o Senhor falou. A minha roupa não importa. Não importa. O que eu visto não importa. Principalmente, infelizmente, né, as mulheres. Não importa. Então fica um negócio assim, irmão, sabe? Que parece que Deus só olha para nós na nossa vida religiosa. E é ali que Ele vai aprovar ou não vai aprovar. Mas não é isso. Não é isso.
Irmãos, Cornélio, eu volto a enfatizar, Cornélio não estava nem orando a Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Ele só foi conhecer Jesus quando Pedro veio. E Pedro pregou para ele. Pedro pregou para ele, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele foi batizado nas águas, e ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, diante dessas coisas, não é, que hoje parece, porque a gente vê, né, isso é público e notório. E aí você fica assim, né? Isso não é de agora, não. Irmãos, eu estou lendo um livro que excelente, né? Santidade, do J.C. Riley, né? É um bispo anglicano que viveu de 1800 e alguma coisa até 1900. E esse livro foi escrito em 1870 e pouco. E é interessante o que ele fala do que estava começando a acontecer na Inglaterra, da igreja se desviando dos seus caminhos, é o que acontece no Brasil nos dias de hoje. É o mesmo, eu falo assim, meu Deus do céu, parece que esse homem é um profeta que estava falando o que ia acontecer lá na frente, mas o diabo, ele não é muito assim, né, de fazer coisas novas, não, ele usa o mesmo esquema sempre. O mesmo esquema sempre. Então, foi assim que ele acabou com a igreja na Europa, é assim que ele acabou praticamente com a igreja nos Estados Unidos, e é assim que ele está acabando com a igreja agora no Brasil, na América do Sul. Seguindo os mesmos passos, o mesmo ritmo, a mesma coisa. Quarta-feira eu vou fazer uma live, né, falando uma coisa, né? O que nós fizemos hoje ainda há pouco aqui é louvor. Isso aqui é louvor. Não é porque a nossa igreja é a única que faz, não. Eu estou falando que louvor é assim. É a gente cantar para Deus. Agora, louvor não é espetáculo. Aí deixa de ser louvor, não é? Então, irmãos, pode ter uma pergunta que eu já fiz até algumas vezes, porque a gente sempre fica assim, né? O que vai acontecer? O Senhor vai... O que acontece, irmãos, conosco quando nós somos cristãos por inteiro? O Senhor Jesus falou que as nossas... A árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. Pelo fruto, irmãos. Então, se uma árvore é bonitona, mas dá um fruto ruim, não adianta. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada conosco, irmãos, quando nós não damos fruto bom. Tem alguma coisa errada conosco. Deus olhou para Cornélio. Deus olhou para as esmolas que Cornélio dava. E mandou chamar o seu maior apóstolo, até então, né? Estamos no início, ainda não tem todo o ministério de Paulo, tem Pedro, né? Manda chamar a Pedro, para Pedro ir lá falar com Cornélio. O Senhor batiza Cornélio, batiza toda a sua família com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esse homem não apenas ele orava ao Senhor, ele não era apenas religioso da boca para fora, ele era uma pessoa que era verdadeira. Ele era verdadeira. Ele colocava para fora ao seu redor toda a bondade que Deus tratava a ele. Irmãos, sejamos generosos, irmãos. Como eu falei hoje de manhã, é dando que a gente recebe, irmãos. É fazendo ao próximo aquilo que a gente quer que faça conosco, que nós vamos receber de Deus, irmãos. Essa é uma outra mensagem que eu estou protelando há muito tempo, não é? Cuidado com a sua língua, porque a gente vai comer daquilo que a gente fala, irmãos. É bíblico, está na Bíblia. Há vida e morte na nossa língua.
Mas como eu falei, a gente não dá, não, o que importa é eu ir à igreja uma vez, eu ler um versículo, eu fazer a oração rapidinha e está tudo bem, o resto não importa. Importa! Tudo importa para Deus na nossa vida. Tudo, tudo. O nosso dormir importa, o nosso acordar importa, o nosso sair importa, o nosso trabalho importa. Deus se importa com tudo que nós fazemos e isso chega para Ele, irmãos, ou de uma coisa boa, ou por um lado que não é bom. Cornélio foi salvo, Cornélio foi batizado. O Senhor viu aquelas moedinhas daquela viúva pobre. Que coisa, né, irmãos? Hoje isso não vale nada, né? Hoje o que importa é o valor da sua oferta. É isso, aí chamam a pessoa de doutor, né? Aí bota o camarada para ser diácono, bota o cara para ser pastor até, porque não quer perder o dízimo dele. Não é assim? É assim que funciona, irmãos. Tem área VIP, agora na igreja, não tem? Tem área VIP. Com poltronas e tudo mais, cada coisa. É isso aí. Mas o Senhor, Ele olhou aquelas moedinhas daquela viúva. E falou, essa deu mais do que todo mundo. Mas para o Sinédrio, aquela mulher era um lixo. Aquilo ali era lixo. Era nada. Aquele homem não, aquele homem deu um dízimo bom. Esse é fulano de tal. É homem bom, homem fiel. Agora aquela gentalha, né? Chaves, né? Gentalha. Mas Deus está olhando. Deus está olhando, Deus olhou, falou assim, ela recebeu o galardão. Agora aquele outro não recebeu. Porque deu por dar. Nós recebemos recompensa, como nós lemos em Mateus 10, irmãos. O Senhor dá recompensa por dar, e eu enfatizo mais uma vez, um copo de água fria. Qualquer um pode dar um copo de água fria, não é verdade? Qualquer um pode dar um copo de água, não é água mineral não, igual a minha aqui não, água fria, talvez uma água da bica, talvez nem água filtrada, mas Deus está vendo. É o que eu sempre falava, né? Agora graças a Deus, né? Ninguém da nossa igreja está precisando, mas quando a gente fazia a campanha do quilo, e eu falava assim, olha, dê um arroz, dê um feijão, mas dê da marca que você come, não é? Da marca que você come, porque se é para dar para os outros, não é? Você para a tua casa é tio João, não é? Mas para dar na campanha do quilo é tio Mané, não é? Tá. Peraí, a metade do preço, não é para mim, não é não? Quando a gente fazia bazar, né, eu parei por vários motivos, né? A pessoa às vezes vinha no bazar, meu irmão, roupa que nem cracudo queria, irmãos. Quer dizer, a pessoa faz a faxina na sua casa, a roupa boa ela fica, aí manda aquele lixo todo. Mas é para o irmãozinho, é para a irmãzinha. Entende, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, se você tem, irmãos, tá, alguma coisa, está sobrando um terno, está sobrando, eu tenho lá 2 ternos lá em casa, só que aqui, né, quem quiser, eu dou, aqui na igreja. Não, vender, não, irmãos, dá, irmãos, Deus não te deu, abençoa, dá, seja generoso, seja abençoador.
Ah, pastor, mas esse negócio de abençoar, não sei o quê, mas tem muito pilantra. Eu sei que tem. Mas não deixe o seu coração endurecer, porque Deus está olhando o seu coração. Ele não está olhando o pilantra que está te passando a perna. Foi quando que eu vim? Foi domingo passado à noite. Estava vindo para a igreja, aí eu parei, ia comprar uma pastilha Valda, aí parei ali na raia, ali na esquina do Jair Bonifácio, só para comprar uma pastilha Valda. Acabou que não tinha a pastilha Valda. Aí quando eu chego lá, tem um rapazinho, sei lá, devia ter os seus 11 anos, por aí, falou, o senhor podia comprar uma lata de leite para minha irmã? Aí eu olhei para a cara dele, porque ele já veio, cheguei, ele já o carro para encostar, aquela coisa toda. Aí eu falei, tá bom, eu vou ver lá dentro, tá? Quando eu cheguei lá dentro, já estava o garoto já com a lata de leite na mão, Aí eu olhei, e não era um leitinho normal, era aquele leitinho Fases, que era até razoável. Eu olhei no rosto dele e falei assim, vem cá, é para sua irmã? Aí ele falou assim, é? Falou, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor, é para sua irmã? Ele falou, é, então eu vou pagar para você. Agora, se ele está me enganando, se não está me enganando, aí é ele. A gente não pode deixar o nosso coração se endurecer, irmãos. Agora está vindo até a minha cabeça, eu estou finalizando já, lá na igreja, a primeira igreja, lá em Maria da Graça, na Sobreloja. Aí chegou lá em cima uma senhora, já devia ter uns 70 anos já, e subiu lá, e pediu dinheiro. Aí não sei mais o que, aí eu, tá bom, falei, comprar comida para minha filha, aquela história de sempre, Aí eu falei, tá bem, dei o dinheiro para ela. Tá bom, desceu, foi embora, daqui a pouco vem o diácono, pastor, falei, o que foi? Aquela senhora que saiu daqui, falou, está no botequim aqui embaixo tomando cerveja. Aí eu falei, miserável, filha do capeta, quer dizer, me enganou, tomando cerveja, o botequim era bem embaixo da igreja. Eu falei, miserável, me pegou, meu tio. Amém, irmão, já aconteceu isso várias vezes, de pessoas me enganarem assim, mas a gente não pode deixar o nosso coração endurecer, por causa desses enviados do diabo. Então agora não vou dar mais nada para ninguém. Não deixe o seu coração endurecer, porque Deus está vendo a tua generosidade, Deus está olhando para coisas que você, e Ele vai te recompensar. Ele diz que recompensa, dá galardão para quem dá um copo de água fria. Olha só, irmãos, a gente vai receber de Deus, irmãos, por darmos um copo de água fria. O apóstolo Paulo, não precisa abrir não, tá? Já estou finalizando, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos colher. E aí ele continua, se não desanimarmos. Não desanime, irmão. Continua fazendo bem. Continua. Façamos, irmãos, tudo aquilo que a gente pode fazer. Deus está vendo. Mesmo que não tenha nada a ver com religiosidade. Mesmo que não tenha nada a ver com religiosidade. Faça tudo que você pode fazer. Tudo que você pode fazer, faça. Faça. Aquela mulher, veio por trás de Jesus e derramou aquele perfume precioso de nardo na cabeça de Jesus. Foi repreendida pelos discípulos, principalmente Judas. Que desperdício! Que desperdício! Caramba! Que desperdício! Podíamos pegar isso e dar para os pobres.
E Jesus falou: olha, ela fez o que pôde. Vamos fazer o que nós podemos. E ele falou ainda: em todo lugar, em todo tempo, o que ela fez vai ser lembrado. E é lembrado até hoje. Essa passagem está nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. Um simples ato de pegar um perfume e derramar na cabeça de Jesus. Ela não curou ninguém, nem nada. Aquele leproso, 10 leprosos. O Senhor Jesus falou: vai, vão se mostrar ao sacerdote. E eles foram, os 10 ficaram curados. Só um voltou. E esse era samaritano. Olha só, não era religioso, não era judeu, bom, era samaritano. E esse voltou e se prostrou diante de Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus não pediu para ninguém voltar. Mas esse voltou. E esse recebeu o quê? A salvação de Jesus, além da cura da sua lepra. Então, irmãos, que nós possamos ser, né, generosos para com todas aquelas pessoas, fazer o que podemos, como o Lenilton falou domingos atrás, né, aquele homem, né, paralítico que não podia fazer nada, mas os seus amigos pegaram a maca dele, olharam, subiram pelo telhado e foram baixar ele na frente de Jesus. Deus se importa, irmãos, com tudo que nós fazemos. Com tudo, com tudo. E nós receberemos galardão, nós receberemos recompensa, não apenas pelo aquilo que nós somos aqui dentro da igreja. Não pela quantidade de oração que você faz, não. Não é pela quantidade de Bíblia que você lê, não. É pelo que aquilo que você é de maneira integral. De maneira integral, não é? O fruto, quando nasce, ele é a maçã do lado direito e maçã do lado esquerdo, não é? Maçã do lado de lá, maçã do lado de cá. Então a gente tem que ser crente, irmãos, aqui e em qualquer lugar que a gente vá. Nós temos que dar o nosso testemunho e Deus está vendo, Deus está olhando. A gente não precisa falar: não, eu sou isso, eu sou aquilo outro, não sou mais o quê, né? Não. Ali, quando a minha sogra, antes de falecer, ela ficou ali naquele hospital ali, ai meu Deus, estou falando em memória agora, na subida da Grajaú, Jacarepaguá, o Cardoso Fontes. E quando de noite que eu fui lá para ver aquela questão do falecimento e tudo mais, né? E ali perto dali tem uma subida, não é? Que é onde muitos crentes vão ter um monte de oração, não é? E aquela hora da noite já era coisa de 11 horas da noite, alguma coisa assim, não é? Aí eu ia parar o carro, e só podia ser crente, não é? Que está de terno de noite, não é? Ou era um fantasma, né? Mas então só podia ser crente, né? Aí eu ia parar o carro ali, e o rapaz falou: olha, não para aqui não, porque o ônibus faz o retorno aqui, né? Para aqui atrás, né? E aí falou: pode vir, vem aqui. Não sabia quem eu era, não sabia nada, não é? Não precisava fazer nada disso, ele estava caminhando, né? Mas me ajudou. Me ajudou. Se eu botasse o carro ali, está arriscado o ônibus realmente na virada poder me amassar o meu carro. Então é isso, irmãos. É a gente ser crente em todos os lugares, tentar fazer o nosso melhor para os nossos pequeninos, para o nosso próximo, né? E Deus vai nos recompensar. Vamos orar, irmãos. Deus e Pai, que o Senhor derrame da sua glória sobre nós, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia, a cada manhã, Pai. Que a Tua graça se renove sobre nós, meu Pai. Que nós possamos entender que o Senhor se importa com tudo que nós fazemos. Tudo. Quer por bem ou quer por mal. Deus se importa com tudo. E Ele vai nos recompensar por tudo aquilo que Ele está fazendo.
Tudo de bom que você faz, meu irmão, minha irmã, chega ao trono da glória de Deus. A Bíblia diz que até as nossas lágrimas são recolhidas por Ele. Então, meu querido, minha querida, seja crente, dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares, no seu trabalho, andando na rua, seja crente. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, e Deus vai te recompensar. Amém e amém.